Amém, queridos? Desculpe aí. Você que está em casa, houve um pequeno incidente, tá? Mas voltamos. Em nome de Jesus. Amém? Então, entre aí de novo. Vamos receber de Deus, vamos continuar recebendo. Em nome de Jesus. Tá? Você que está aí com o celular nos ajudando aqui na igreja, comece a compartilhar novamente, marcar as pessoas que estavam assistindo, para que elas possam assistir novamente. Amém? Tem uma equipe aí que eu sei que está com os celulares compartilhando. Amém? Então comece a entrar para que a gente possa todos juntos aprendermos sobre o que Deus tem falado. Amém? Então desde sexta-feira algo tem me conflitado, algo tem me chamado a atenção a esse respeito, quando esse pastor disse que era um dia que era separado, os cristãos separaram para adorar a Deus pela sua morte e crucificação. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, porque verdadeiramente, mais de 15 anos, eu ensino sobre o Pessah na igreja, e eu sempre fiz, eu quase não assimilava a festa mundana da Páscoa, do coelhinho, né, da morte e ressurreição de Cristo, porque a intenção era falar sobre a festa que a Bíblia determina que a gente ensine, que a gente siga, e a Bíblia diz que é mandamento perpétuo. A gente vai aprender já já sobre isso. Amém? E eu comecei a pesquisar, e aquilo começou a me agoniar mais, começou a mexer muito com a minha cabeça. E eu peguei tudo que eu podia pegar para poder pesquisar. Eu peguei a Talmud, eu peguei o Corão, eu peguei a Torá, peguei a Bíblia comentada por judeus, peguei a minha Bíblia, fui para a internet e eu comecei a pesquisar dentro de vários assuntos. E Deus ele me mostrou algo que eu acredito que no teu coração também vai acender algo diferente para o dia da Páscoa. Amém? Então, quando eu comecei a pesquisar, veio esse entendimento, e eu queria trazer esse entendimento também para a igreja. Não só aquilo que a igreja, você que é da igreja já conhece sobre o Pessah, a festa da Páscoa, que é o livramento que Deus deu quando tirou o povo de Israel e passou pelo Mar Vermelho, e o espírito da morte quando passou, dando livramento aos primogênitos. Amém? Até aqui? Então, pelo calendário judaico, a Páscoa ela é comemorada no mês de Nissan, tá? Que vai do dia 29, do dia 30 de abril, perdão, do dia 30 de março, até o dia 29 de abril. Fala comigo, mês de Nissan, dia 30 de março, até o dia 29. Então esse ano, esse mês de Nissan, ele é comemorado a festa pascual, a Páscoa, que durante 7 dias eles adoram a Deus por todos os feitos que Deus fez, por tudo aquilo que Deus fez quando tiraram eles do Egito, né, e levaram até a terra prometida. E houve uma determinação de Deus, através de Moisés, que a partir de então, esse mês de Nissan seria o primeiro mês do ano. Está entendendo até aqui? O mês de Nissan passou a ser então o primeiro mês do ano. Então o ano para eles começam, segundo o calendário judaico, e em cima desse grande livramento que Deus deu, começa no mês de Nissan, que é do dia 30 de março a 29 de abril. E nessa época, eu até separei aqui, a gente começou, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que verdadeiramente Jesus, ele foi crucificado na Páscoa. Amém? Na véspera da Páscoa. Fala, véspera da Páscoa. Então não tem o significado dele ter morrido no sábado, entendeu? Porque não teria, ou na sexta-feira, porque então não teria o tempo da ressurreição. Quem está entendendo isso? Porque para os judeus, durante esses 7 dias, tem um dia que é o mais importante, que foi o dia que Deus deu o livramento a eles e que eles puderam passar de pés enxutos sobre o Mar Vermelho, que é o dia 14
de abril. Fala 14 de abril. Sendo assim, Jesus verdadeiramente morreu na Páscoa no dia 13. Quem está entendendo? Não se sabe o dia da semana, tá? Mas Jesus morreu às vésperas, está no livro de Talmud, né? Eu descobri, e para os rabinos que escreveram a Talmud junto com a Torá, né? Após a Torá, não tinha para eles nenhuma necessidade de falar sobre Jesus, porque eles perseguiam Jesus. Então, para eles, não tinha, como é que eu vou dizer? Não era importante, não tinha importância, porque Jesus era mais um para eles. Amém? Mas no livro da Talmud, eu vou falar aqui o nome do livro, Sanhedrin, livro de Sanhedrin, capítulo 43, está escrito assim: Jesus foi pendurado na véspera da Páscoa, ou seja, no dia 13 de abril, no mês de Nissan. Amém? Até aqui, está dando para você entender? Eu estou te trazendo um entendimento que eu não tinha, porque eu mesmo não comemorava a morte e ressurreição de Cristo na Páscoa, porque o meu entendimento até hoje da Páscoa seria o livramento que Deus deu. Quem está entendendo isso? Então, quando Deus começou a me revelar, eu estava até comentando isso com o pastor Anderson. Então, por que toda vez a Páscoa cai próximo a essa data? Porque eles determinaram que a Páscoa cristã seria todo o segundo domingo de abril. Amém? Não importa a data. Para os judeus, a data determinada é dia 14. Então, pode calhar de um dia, a nossa Páscoa no segundo domingo, cair no dia 14. Amém? Pode calhar. Mas, o que eles fazem? Por causa da festa chamada Carnival, que é assim que se pronuncia, que é a festa da carne, por causa dos príncipes, por causa da monarquia, quando Roma toma o cristianismo para si, eles viam que muitos fidalgos deixavam de participar, deixavam de ofertar, deixavam de dar tributos, porque a igreja pegava muito pesado a nível de santidade. Está dando para você entender? Então, o Papa da época e os bispos daquela época tomaram uma decisão de criar alguns dias para o pecado. Dia esse que seria liberado para eles fazerem o que quisessem. E para quem sabe, em Roma, na Itália, existe há muitos anos, desde a época dos imperadores, eles são bissexuais, a grande maioria. Na época dos imperadores eram bissexuais, eles transavam com homens. Os grandes guerreiros, os grandes imperadores transavam com homem, porque isso eles acreditavam que dava virilidade a eles e poder. Então agora vem uma religião nova que começa a bater contra essas coisas, e muita gente querendo seguir essa religião, mas não queria abrir mão daquilo que era benefício. Então muita gente estava se afastando. O que eles decidiram? Criar alguns dias para fazer o carnival, que é a festa da carne. E na festa da carne, eles poderiam fazer o que quisessem. Poderiam ter sexo, homem com homem, mulher com mulher. Poderiam fazer aquilo, se empregar, fazer aquilo que eles queriam fazer. Matar, roubar, só não pode comer carne. Pode todas as coisas, é igual hoje. Você pode falar mal do irmão, você pode amaldiçoar, você pode xingar, mas só não pode comer carne. Né? Porque tem essa crença que temos que comer porque não pode comer carne, mas pode fazer qualquer coisa. Então o que acontece? Eles contam
Você pode pegar o teu calendário de 2021, marcar lá o dia 14, ver se o dia 14 está próximo do segundo domingo. Se não bater no segundo domingo, conte do segundo domingo do mês de abril. E você vai contar, retrocedendo até março, vendo a quantidade que dá 40 dias, terminando numa terça-feira. Quem está entendendo isso? Que será a terça-feira de carnaval. Então, para eles não importa quando será o carnaval. O que é importante para eles é que haja essa quarentena até chegar, né, que é quando eles rasgam as suas vestes. A história diz que eles rasgam as suas vestes, colocam um pó de cinza sobre o corpo, pedindo arrependimento, e durante 40 dias eles ficam pedindo arrependimento até que chegue a Semana Santa, aonde Deus, pelo seu sacrifício na cruz, oh aleluia, a senhora faz assim, né? Onde Deus, pelo seu sacrifício na cruz, perdoa todos os seus pecados. Está dando para você entender? Mas a data correta em que Jesus foi crucificado foi no dia 13 de abril. Amém? Fala comigo, dia 13, para você não esquecer mais. Então, pelo menos agora a gente tem uma data correta de alguma coisa da história em que Jesus, né, porque Jesus ele não morreu, ele não nasceu em dezembro. Não foi no dia, isso é uma peça comercial, ainda vamos descobrir porque as coisas reveladas pertencem a Deus. E um dia ele vai revelar-se como está revelando. Quem está entendendo? Então você pode pesquisar sobre a Páscoa, você pode buscar lá na Talmud, você pode pesquisar sobre a data da Páscoa, e que você vai ver, baseado na Bíblia, tá? Como diz no livro de João, no capítulo 18, no versículo 28, 29 e 30, e depois no versículo 39 e 40 do mesmo capítulo, que diz assim: depois levaram aonde eu falei que pode todas as coisas, só não pode comer carne. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas que pudessem comer na Páscoa. Então eles não podiam matar ninguém, porque era semana pascual. Eles denunciaram Jesus, eles levaram Jesus a julgamento, mas não tiveram coragem de entrar para não se contaminar. Mas o sangue do inocente Jesus já estava em suas mãos. Mas a religiosidade deles era tão grande que eles não vão entrar. Aí Pilatos sai para fora de redundância, né? Pilatos sai de sua casa e diz: que acusação vocês trazem contra esse homem? E eles responderam e disseram: se esse não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Por que eles falaram isso? Porque eles não tinham respaldo para entregar Jesus ou para acusar Jesus. Então eles dizem: se ele não fosse malfeitor, não te entregava a ele para ser julgado. O que Pilatos faz? Lá no versículo 39 e 40: mas vocês têm por costume que eu vos falte alguém na Páscoa. A confirmação de que Jesus morreu na semana pascual, e como a Talmud vem confirmando, na véspera da Páscoa. Amém? Pois, quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus? Então todos começaram a clamar dizendo: este não, solte Barrabás. Aquela história que a gente conhece, onde Pilatos vai lá, sabe que é um homem inocente, mas ele vai lá e lava suas mãos, tirando a responsabilidade dele e jogando a responsabilidade para aqueles que podiam fazer tudo, só não podiam comer carne. Então isso já vem, né? Alguns anos a gente fala isso aqui porque teve um ano aqui que houve-se um levante muito grande contra algumas pessoas, e uma delas que sofreu muito nessa época foi a pastora Jéssica.
E era a Semana Santa, lembra? E a gente começou, pode qualquer coisa, o pessoal não pode comer carne, porque pode falar mal do irmão, pode quase matar o irmão espiritualmente, pode fazer um montão de contenda, gerar um montão de contenda. E chegar na Semana Santa, o crente diz que não pode comer carne na sexta-feira porque é tradição, que até hoje eu não sei de onde vem essa tradição. Se alguém sabe, me diga. Da onde os católicos tiraram essa tradição de que eu como porque pode comer um bacalhau. Então eu aproveito, porque se eu tiver que comer bacalhau todo dia, eu vou comer se eu quiser. Primeiro fato é esse. Mas se nós observarmos, começam então os sinais que estava muito... Conforme eu vou falando, vai também ser esclarecedor para você, porque começam então os sinais de que Jesus teria que morrer desta forma. Amém? É algo interessante porque, quer ver, vou dar um exemplo. Vem cá, Augusto, vem cá, Augusto, aqui, fora da câmera. Se nós observarmos, né, Augusto, a camisa dele é que marca? É que marca? Porque os sinais estão. Se nós pegarmos o público, ele está com a camisa da cavaleira, porque ele tem aquela frente. Obrigado. Está dando para entender? Como é que a gente reconhece o McDonald's? A gente vê de longe, né? Aquele M gigante, né? Não é? Porque são sinais deixados para que você tenha um entendimento daquilo que você está vendo. Amém? Da mesma forma, Deus ele deixou sinais para mostrar, para nos mostrar que era necessário que Jesus morresse da forma que ele morreu. Então vamos lá. 1500 anos antes de Deus dar ordem a Moisés, para Moisés falar com os anciões, para matar cordeiros, comemorar a Páscoa e passar o sangue do cordeiro, que é o primeiro sinal bíblico que nós vimos. Só que antes desse sinal de mandar matar o cordeiro, e eu acho interessante, a gente vai chegar até lá no cordeiro com Moisés, sobre os primogênitos, mas 1500 anos antes, Deus pega o nosso patriarca, o nosso pai na fé, e manda o nosso pai na fé ir para o Monte Moriá. A Bíblia diz assim: pega o teu filho. Olha que interessante, meu irmão, que nós estamos na última semana, começando hoje, na última semana da campanha Deus Proverá. Se você não entendeu ainda, você vai entender quando eu falar aqui, você vai dar uma glória a Deus. A Bíblia diz que agora Abraão, ele leva o seu filho, está em Gênesis no capítulo 22, ele leva o seu filho no caminho de 3 dias. A Bíblia diz terra de Moriá. Só que quando fala terra de Moriá, não existe terra de Moriá, e sim o vale com a montanha de Moriá. Amém? Então a Bíblia diz que no caminho de 3 dias ele vai com o seu filho até esse lugar chamado Monte Moriá. E a Bíblia diz que ele chega, a palavra Moriá significa temor a Deus. A palavra Moriá significa temor a Deus. E a Bíblia diz que quando ele chega no pé do monte, ele fala o que para os seus moços? Ficai aqui, porque eu e o moço iremos subir, adoraremos e desceremos. Porque no monte, onde há o temor a Deus, a única coisa que devemos fazer é adorar. Adorar e sacrificar a Ele. Quem está entendendo? Amém? Então a Bíblia, a história diz que ele sobe com o moço, e o moço vira para ele e fala assim: pai, essa parte que eu achei tremenda, eu tenho fogo, e tenho a lenha para manter o fogo. Você não entendeu? Você perguntar de frente: quem tem fogo aí? Quem tem lenha fresca para manter o fogo aceso? Olha que ele fala subindo para o pai,
no lugar de adoração, no lugar de temor a Deus, ele fala: Pai, eu tenho lenha e tenho fogo, mas o sacrifício eu não estou vendo. E Deus, olha só como é que é tremendo. A Bíblia diz que antes de Deus dele falar para o moço, Deus proverá, ele amarra o moço. Depois que ele amarra o seu filho, ele fala assim: filho, Deus proverá, mas por enquanto o sacrifício é você. Quem está entendendo? Deus ali já vinha dando sinal que se Abraão não fizesse, ele teria que fazer. E ele teria que sacrificar o cordeiro. Mas como é que ele permite que Abraão sacrifique Isaac, se Isaac era o filho da promessa, para que ele fosse o nosso pai na fé? Então já era algo programado por Deus, mas que queria testar a fé de Abraão, para ver até onde Abraão chegaria mediante a sua fé. Mas Deus já sabia o resultado. Quando ele fala que Deus vai prover, e que ele coloca Isaac no altar, e que levanta o cutelo, a Bíblia diz que ele estava tão determinado, que o anjo grita. O anjo não faz assim: Abraão, para. O anjo vem gritando. A Bíblia diz que o anjo, quando a gente fala o anjo, é quem que vem? O anjo do Senhor vira para ele e fala: não faça tal coisa. Olha Jesus aparecendo, se manifestando, falando: não faça tal coisa. Aleluia. E quando ele olha para trás do moço, quem ele vê? O cordeiro. Aleluia. O mesmo que veio gritando dos céus para que ele não fizesse tal coisa, falou assim: eu me entrego por ele. Eu me entrego por causa da tua fé. E aí, quando Deus começou a mostrar isso, eu falei assim: cara, é muito louco. E eu queria dormir, não conseguia dormir. E ele vem agora com o primeiro sinal, entregando o cordeiro diante do altar de sacrifício. E a Bíblia diz que o sangue do cordeiro é derramado naquele lugar. Amém? O sangue do cordeiro é derramado naquele lugar. E a Bíblia diz que a partir de então, Deus faz uma aliança com Abraão por causa da sua fidelidade. Quando a gente fala aqui de fidelidade, ele foi entregar um sacrifício. Quando a gente fala de fidelidade, de entregar um sacrifício, é esse sacrifício, aquilo que nos dói. Porque, como eu falei, a igreja continua funcionando. Se nós não dizimarmos e não ofertarmos, a igreja corre o risco de fechar, amém? E o que vai ser testado se a igreja fechar? A fidelidade de todos. Então alguns serão culpados por estar retendo aquilo que é de Deus. Amém? Porque, imagine, vamos lá, eu vou usar até o público. O público, no momento de crise, perdeu o emprego. O público vive de aluguel, tem um montão de PVA atrasado, 9 PVA, mulher, está dando para você entender? Aí o público agora, no momento de crise, faz um bico, um biquinho, e ganha lá R$100, biquinho rápido. Aí o público vai e não deixa de dar os R$10, é só um exemplo da gente. Deixa de dar os R$10 porque vai fazer falta quando ele for comprar alguma coisa para manter a casa. Ele acreditou no Deus que provê todas as coisas? Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo que diz que quando você é fiel, ele abre as comportas do céu. É o mesmo que diz que abre as comportas do céu e manda você fazer prova. E foi provado aqui que em meio à crise, Deus pode fazer sim, porque em meio à crise, Deus empregou pessoas da IAMPA. Em meio à crise, Deus proveu dinheiro para quem não tinha dinheiro. Em meio à crise, Deus trabalha. Abraão estava em meio à crise, ia sacrificar o seu filho com fidelidade. Mas Deus proveu o sacrifício para que ele não fizesse tal coisa. A gente pensa, poxa, eu vou dar 10.
vai fazer falta, e Deus fala assim, dá 10, porque eu não perco no dar. Se você der 10, no mínimo que eu posso fazer é te dar 7 vezes mais, no mínimo. Porque eu não vou perder nunca para você no dar. Então quando a gente dá, Deus vem no mínimo com 7 vezes, tem palavra com 100 vezes mais, com 1000 vezes mais. Meu irmão, tem palavra que você vai vir recolhendo os teus cestos, não é pouco, os teus cestos e os teus lagares. Você vai recolhendo tudo assim, com alegria. Está dando para você entender? Então aí houve o primeiro sacrifício. 1500 anos antes de Deus libertar o povo de Israel, que ficou 430 anos cativo pelo povo do Egito. Amém? Estou correndo para a gente ser bem rápido. Quando chega no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21, a Bíblia diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel. Aleluia! Vai guardando aí Moriá, não esquece de Moriá. Amém? Nós estamos falando dos sinais e por que Jesus teve que passar por tudo isso. Amém? Êxodo 12, que significa, a palavra êxodo significa partida ou saída de algum lugar, pessoas que saem de algum lugar para outro. Amém? Então essa é o significado da palavra êxodo, tá? E quando chega no capítulo 12, no versículo 21, diz assim: então, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai para vós cordeiros para a vossa família. Ei, essa tradução aqui eu peguei na Torá, é a tradução original. Se você for abrir na tua Bíblia, de repente na tua Bíblia está assim, ovelha. Amém? Tem alguma Bíblia que abriu aí ovelha? Escrito ovelha, 21, 12, 21. Não acredita no que eu estou falando, não, que eu posso estar fazendo um montão de heresia aqui, ó, e você caindo. Amém? Você que está aí, meu irmão, compartilha aí, vê a palavra aí, abre a Bíblia, em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aí escrito ovelha? Cordeiro? Carneiro? Carneiro? Alguém carneiro? Não? Glória a Deus, então. Vocês estão dentro do né, cordeiro e carneiro. Cordeiro? Aleluia, então estamos juntos. Então está escrito aí: e tomai para vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai-os aonde? E sacrificai-os na Páscoa. Está começando a entender? Aleluia. Pega o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que livra, aquele que perdoa, aquele que abençoa, aquele que leva os pecados na cruz. Pega ele agora e sacrifica pela sua família. Pega o cordeiro. Sabe como é que mata o cordeiro? Amarra ele, vem com o cutelo e arranca a cabeça e deixa o sangue jorrar no altar. Então já vem anunciando como Jesus iria sofrer. Jesus só não sofreu mais e nem foi decapitado como alguns apóstolos foram, porque havia uma palavra profética sobre a vida de Jesus, que nenhum osso dele seria quebrado. Amém? Por isso, quando enfiou a estaca nele, quando enfiou a lança, passou entre as costelas. E a gente vai quebrando até a alma, né? Com ele passou sobre a costela e feriu de morte. Já estava morto, na verdade. Só feriram para ver se realmente ele estava morto. Amém? Então, voltando aqui. Aí a Bíblia diz que Moisés, então, 1500 anos depois do sacrifício de Abraão, da provisão do sacrifício, 1500 anos depois, Moisés vai e faz esse sacrifício, tirando o povo de Israel, do Egito, das mãos de Faraó. E olha como é que Deus ele é tão tremendo.
A gente está falando aqui de crise, eu falei sobre crise, que em meio à crise, Ele nos prospera, Ele nos abençoa, Ele abre porta, amém? Quando Deus Ele manda a resposta para Moisés, que fala que vai vir a 10ª praga, que a 10ª praga seria terrível, porque iria matar os primogênitos, também vem com uma palavra, antes de vocês saírem do Egito, porque Ele vai liberar. Eles estavam com a mão na frente, sem eira e nem beira. Amém? Deus fala assim, depois que tudo acontecer, Faraó vai liberar vocês. Mas antes de vocês irem embora, tipo assim, quem você encontrar na rua de egípcio, ou por cada casa que você passar, bate na porta e pede o que você quiser que eles vão dar. Então começa a pedir ouro, prata, ovelha, carneiro, burro, bode, camelo. Começa a pedir porque eles vão dar. Porque eles também querem ficar livres das próximas pragas que possivelmente possa vir. Quem está entendendo? Então, em meio a cativeiro, em meio à quarentena, ele também entra com provisão. Porque você não precisa ir na casa de alguém, mas alguém pode bater na tua porta e dizer, olha, Deus mandou trazer isso aqui. Aconteceu comigo essa semana isso. Alguém bateu na porta e falou assim, pastor, Deus mandou te entregar isso. Oh, aleluia. Então, para você entender, meu irmão, ele passa o sangue do Cordeiro, o sangue que foi vertido em favor das nossas vidas, o preço que foi pago por nós, todo o sangue de Jesus vertido naquele sacrifício. Da mesma forma ele faz com os primogênitos. Aí foi quando usaram essa passagem para justificar que estavam se pelando de medo de sair por causa do coronavírus. O mundo todo, o Brasil todo, só viu pessoas colocando. A ordem foi de Deus e a ordem foi para ficar em casa para proteger, não foi do homem. O recado foi dado, direcionado por Deus, dando um comando para que as pessoas entendessem que era de Deus. Amém? Para que eles pudessem obedecer. Até hoje o comando, eu não vi ninguém ser usado em profecia em meio a essa quarentena, dizendo, eles que te digo, homem, mulher de Deus, que Deus manda você ficar em casa. Não, bandúbica, já reparou que todos os vídeos que são gravados para você ficar em casa, é gente famosa e rica? Pergunta se ele foi na favela, onde num cômodo tem 6 pessoas, mandando aquela pessoa gravar com a geladeira barrufada de gelo e água, dizendo, ei, você tem que ficar em casa. Mas voltando aqui para a gente não perder o foco, Deus ele começa a entregar um recado direto para o homem, porque eles iam sair como segundo sinal, para que se cumprisse, porque Deus fala para Abraão, e Deus ele entrega o primeiro sacrifício. É onde eu quero que você entenda. Eu vou parar aqui para você, vou dar só mais um exemplo, porque quando fala sobre o Cordeiro de Deus, né, o Cordeiro que foi sacrificado, a Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, que João Batista ele está batizando no Rio Jordão, amém? Ele está batizando no Rio Jordão, e quando ele olha, ele vê que vem vindo quem? Jesus. E ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que tirou por causa do pecado o povo de Israel, para que se cumprisse aquilo que foi prometido a Abraão, que eles tomassem posse da terra prometida. Então não há promessa e não há sacrifício se o povo não está onde Deus determina que esteja. Então o que Deus faz? Entra com a provisão, gera um milagre, para que o povo voltasse à rota que foi determinada por Deus, que ela está onde?
na terra prometida, lugar que mana leite e mel, lugar onde Abraão estava, e por causa do pecado dos 11 irmãos contra José, acabaram indo para o Egito, que já havia uma palavra profética sobre a vida de Abraão, que ele não deveria ir para o Egito. E no dia que ele foi para o Egito, Abraão foi e mentiu, pecou contra Deus. Quem está entendendo? Então, para o povo escolhido de Deus, entendemos que jamais poderíamos ir para onde? Jamais podemos ir para onde? E o Egito simboliza hoje o quê? O mundo. Então, se queremos estar debaixo das promessas de Deus, debaixo do sacrifício de Cristo, temos que estar longe do Egito e na nossa Jerusalém. Enquanto Jesus não volta, onde é a tua Jerusalém? A igreja ama, porque Deus determinou que você estivesse aqui. Está dando para você entender? Então olha só, ele tira o povo murmura, todo mundo conhece essa história, não quero me deter nisso, mas aí vem o terceiro sinal, que é um dos sinais mais famosos que a gente fala na Bíblia, e depois eu vou entrar na parte que Deus me revelou, amém? Eu estou te dando os sinais, assim como eu falei das roupas, que a gente dá, das marcas que a gente consegue ver ao longe, e automaticamente a gente assemelha e entende. Se a gente vê o McDonald's está cheio de fome, vê um MC e fala, é ali que eu paro, no meio da estrada, sim ou não? Porque ali marca um território onde você pode comer em abundância e se satisfazer. Amém? Da mesma forma, quando você chega em um shopping e você vê a marca que você gosta de comprar. Então você vai olhar lá estampado aquela marca gigante, opa, é ali que eu gosto. Tem gente que só gosta de ir na MM, né? Que é aquela de multimarcas, né? Que é o Holanda dessa vez. Só vai na MM. Né? É. Aleluia. Aleluia. Amém? É, também, Douglas. Também. Pode não rir dele não, que também só gosta de ir na MM. Mas enfim, cada um vai aonde gosta, mediante aquilo que... Então Deus já vem dando sinal. Aí olha a palavra do profeta Isaías, no capítulo 53, muito conhecido, no versículo 7. Diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Você vai achar essa também a tradução da Torá, porque na minha Bíblia estava escrito como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Tem alguém aí como ovelha muda? Tem alguém aí ovelha muda? Viu ovelha muda? Na tradução original não fala nem de ovelha muda, fala somente sobre o cordeiro. E o cordeiro, ele já tem, quando fala-se da palavra cordeiro, cordeiro animal, ele já tem por sua característica não emitir muitos sons. Então ele é tosquiado, ele chora, mas não berra. Está dando para você entender o que Deus está falando, ovelha, cordeiro? Você pode até estar passando, podem até estar passando a máquina de tosquiar, podem até estar tirando o carrapicho, tirar carrapicho, o carrapato dói, podem até estar te ferindo. Ei, mas você pode até ter até o direito de chorar, mas não pode murmurar, não pode reclamar. Ei, se enquanto você ficar reclamando das situações que você está passando, dos problemas que você está passando, ao invés de entrar no lugar onde você tem que entrar e chorar aos pés de Deus, nada vai acontecer. Jesus, Deus vem nos dando sinais e vem nos mostrando exemplos de como devemos nos comportar. Porque o apóstolo Paulo diz o quê? Sede meus imitadores. E no dia que o apóstolo Paulo não aguentou a pressão que foi reclamar, porque aplicou a palavra de Deus, Paulo, a minha graça te basta. Para mim não me interessa se você está passando fome,
Para mim não me interessa se você está apanhando. Para mim não me interessa se você está doente. Para mim não me interessa se você está passando por problema, porque eu entreguei meu filho e passou por tudo isso com você. E o que eu tinha que fazer, eu já fiz, eu entreguei meu filho por amor a você. Hoje o William postou que o maior amor demonstrado na face da terra foi em silêncio. Porque a gente não precisa falar que está amando, a gente precisa mostrar com atitudes teus. E foi o que Jesus fez como ovelha muda. Ele foi levado aqui, diz, como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua... Terceiro sinal de como Jesus iria ser sacrificado por mim e por você. Então sim, quando for a Páscoa, dê menos valor ao ovo de Páscoa, à caixa de bombom, ao chocolate, e ame mais e adore ao Deus que morreu nessa data por você. Então você tem agora uma responsabilidade de adorar a Deus de uma forma intensa e amar mais Ele de uma forma intensa no dia 13, marca no teu calendário, no dia 13 de abril, fala 13 de abril. Agora, mediante os sinais, eu queria mostrar para você por que o pastor está falando sobre isso. E foi a revelação que Deus me deu e que eu nunca tinha me atentado. Eu estava comentando com ele há mais de 20 anos, sendo mais de 15 ensinando sobre, porque na outra igreja eu já ensinava sobre as festas judaicas, eu já ensinava sobre as tradições, eu ensinava a fazer as comidas. Então, há mais de 15 anos eu venho falando, mas eu nunca me atentei para isso. Até porque eu falava sobre a festa que nós devemos comemorar, que é a passagem. E agora você vê que você também tem motivo, porque é real. Você pode adorar a Deus pela morte e ressurreição de Cristo. Tá? Pode ter acontecido dele ter morrido numa quinta-feira e no domingo de verdade de Páscoa ele ressuscitou. Pode ser. Quem está entendendo? Se estiver dentro dos 7 dias da semana, porque começa a partir do dia 14. E a partir do dia 14 são 7 dias de festa. Amém? Sendo o mais precioso no dia 14. Quem está entendendo? Então pode ser que ele tenha morrido na quinta-feira. A gente chama de quinta-feira de quê? Quinta-feira de quê? Pensei da paixão, quinta-feira. Tem alguma coisa de quinta que fala, que eu não lembro agora. Então pode ser que ele tenha morrido na quinta e realmente ressuscitado, morto e enterrado na quinta e ressuscitado no domingo de Páscoa. Amém? A gente não tem essa teoria, mas pode ser, vamos acreditar que seja. Não é para não ficar tão feio para ele. Né, para quem criou o carnaval e a quarentena para poder, né, toda essa história. Então quando eu estava pesquisando, e quando a Bíblia fala para Abraão sair da onde ele está com Isaac, e aí que eu quero que você se atente nisso, para ir ao Monte Moriá, eu confesso para você que isso saiu da minha mente durante muitos anos, nesse respeito da Páscoa, porque eu conhecia tanto por estudar, como também por ter ido. E eu não sei se você sabe, foi em cima do Monte Moriá, é em cima do Monte Moriá que é construída a cidade de Jerusalém. Ou seja, Deus envia Abraão a Jerusalém, tá? Aí por causa do pecado do homem, né, de sair da sua terra para ir para o Egito, os jebuseus tomaram Jerusalém e construíram uma fortaleza. Amém? Até aqui? Tomada por Joabe, não é Joabe? Joabe, né? Que vai pelo duto, né? O soldado de Davi vai pelo duto e toma novamente. Joabe com seus discípulos, né? Joabe e seus soldados vai pelo duto de água, mata todo mundo e entrega. Por que ele faz isso? Só para abrir parênteses. Porque Joabe havia matado Saul
e havia matado Absalão. E por quê? As duas vezes Davi deu ordem para não matar. Na verdade, Absalão não matou Saul, mas ele arrancou a cabeça de Saul para levar na bandeja para o rei, porque ele foi ferido por uma flecha despretensiosa. Amém? Mas aí ele vai e leva a cabeça para provar que estava morto. E isso aí ira Davi. E depois ele fala: não mate meu filho, traga ele com vida. Ele se rebelou contra mim, mas não mate. O que ele faz? A lei diz, e ele dentro da lei, e o rei não pode passar por cima da lei, e já é decretada com o anel dele, que aquele que se levanta contra o rei tem que morrer. O que ele faz? Encontra Absalão, mata e fala: olha, encontramos Absalão, matamos todos os rebeldes, inclusive teu filho teve que morrer. Davi, irado, doido para matar, Davi vai e começa a pensar como tomar Jerusalém, que eles não conseguiam tomar. E ele vai e fala: olha, aquele que tomar Jerusalém, eu vou colocar como cabeça dos 30. Era a única forma dele não morrer. Então o que ele faz? Sai com os seus soldados que ele comandava, porque ele era um dos 30. Ele sai com os seus soldados e toma à noite a cidade de Jerusalém e dá de presente para o rei Davi. Está entendendo até aqui? Então, enquanto Davi estava ali em Jerusalém, em momento nenhum Deus deixou Davi. Eu quero que você entenda aí. Ele deixou Davi construir. Então se passaram 1000 anos, depois dos 1500, né? Se passaram mais 1000 anos, quando eles tomaram a cidade de Jerusalém e colocaram ali Jerusalém como a cidade de Davi ao lado. Ele coloca a tribo de Judá ao seu lado e começa a governar todas as tribos de Jerusalém, ou seja, do Monte Moriá. Davi começa a olhar, começa a preparar e diz: eu tenho casa, todos têm casa, mas o meu Deus não tem nem uma tendazinha. Vou construir um templo. Todo mundo conhece a história, amém? Vou construir um templo. Só que Deus fala o que para ele? Não, porque nas tuas mãos há sangue inocente. Passam-se 1000 anos, quando o rei Salomão decide então construir o templo, e Deus vai e permite que ele faça. Sendo que esse templo ele foi destruído no ano 587 a.C. por Nabucodonosor, sendo depois reconstruído depois de alguns anos por Esdras e Neemias. Todo mundo conhece, foi fazer uma grande obra, né? Foi fazer uma grande obra, não pode parar, reconstrói de novo. Sendo destruído pelo general Tito no ano 70, já na nossa era, depois de Cristo. Amém? Então entenda, o Monte Moriá, que tinha o nome de temor de Deus, lugar de temor de Deus, passa agora a ser reconhecido lugar de lágrimas até os dias de hoje. Por quê? Porque depois que Tito destrói o templo, só resta agora o Muro das Lamentações, onde as pessoas vão lá plantear, chorar pelo novo templo. Só que o novo templo já está sendo construído, eu falo isso desde 2012. Só que no momento em que eles colocarem um novo templo para aparecer, vai gerar uma grande guerra, ou seja, a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque os muçulmanos, sabendo a localização do templo de Salomão, colocaram a Meca de Omar, a mesquita de Omar, em cima de... Obrigado. A Meca de Omar, em cima do templo de Salomão. E agora determinando, não só como Meca de Omar, mas aquele que é dono da rocha. Está vendo para você entender? Na época de Cristo já tinha. Está entendendo? Tinha uma mesquita, não era essa, mas tinha, porque no momento da guerra em que foi destruído,
Havia alguns aliados de Roma para que não morresse, porque Roma veio tomando vários países e agregando muitos exércitos. Tá? E quando chegaram em Jerusalém, porque Jerusalém, a guerra de Jerusalém é uma guerra santa, onde todas as religiões começam e terminam, e todos vão a Jerusalém. Por isso eu te aconselho, o dia que você tiver condições, não vá para Nova York, não vá primeiro a Jerusalém, porque como bom filho, tem que conhecer a casa do Pai. A gente aprende que se o cristão não foi a Jerusalém, não plantou uma árvore, não escreveu um livro, ainda não está completa a sua missão. Amém? Amém? Eu já tenho lá um bom, como é que eu falo? Um bom material para escrever mais que um livro. Mas deixa quieto. Deixa isso para mais anos aí. Aleluia. Então entenda. De repente você não está entendendo. O Monte Moriá, que se transforma agora em Jerusalém. E a Bíblia diz que chega agora Jesus, em Mateus, liberando o capítulo 25 ao 28, ao capítulo 28, que Jesus tem que ir a Jerusalém. Para Jesus ele tem que ir a Jerusalém. Porque era dia de festa. E a festa era Páscoa. Quem está entendendo isso? No mesmo lugar do primeiro sacrifício, já era notório para nós hoje, que no mesmo lugar do primeiro sacrifício, Deus iria ter que entregar o seu filho. Já sabia disso desde a fundação do século. Já sabia desde que ele escolheu Abraão como pai na fé, que não ia ficar por ali, porque o seu povo iria se corromper. E agora ele não viria mais somente para os judeus. Então era necessário um sacrifício maior, para que Deus alcançasse não só os judeus, mas todas as nações da terra. Então não poderia mais ser um simbólico cordeiro, mas o cordeiro de Deus que desceu do céu, morreu por mim e por você, em Jerusalém, no lugar do primeiro sacrifício. Agora, eu terminei com essa pergunta para mim. Se você entendeu que hoje nós estamos aqui no domingo pascual, celebrando a morte e ressurreição de Cristo, agora de fato de verdade, com embasamento bíblico, comemorando o sacrifício de Jesus, né? A Páscoa, a entrega, o livramento que Deus tem nos dado, e a morte dele foi para nos tirar do Egito e nos colocar de novo na Jerusalém, que é a sua casa, até que ele volte. Amém? E aí eu vou escrever assim, olhando agora para todos os fatos, nós observaremos que há motivos razoáveis para considerar Jesus como a principal pedra angular. Você não entendeu? Temos motivos razoáveis para entendermos que Jesus é a principal pedra angular. O Muro das Lamentações ele só está de pé porque existe uma pedra angular naquele lugar, que pesa 600 mil toneladas e tem mais de 20 metros de comprimento, que é a pedra que sustém o templo, que é a pedra que guarda Jerusalém até hoje, que é a pedra que mantém a fé dos outros. É a mesma pedra que é denominada nessa igreja, Ministério Pedra Angular, que é o principal dessa casa, que é o principal na tua vida. Entendeu? Senão, meu irmão, você vai para glória. Aleluia. E um plano divino sendo revelado há cerca de 3.500 anos após Cristo, estamos aqui nós hoje. Então, olhando para esses fatos e observando eles, assim como você ouviu, que foi uma morte bem previsível, amém? Amém? E aí fica a indagação que eu vou deixar no teu coração também. Se tudo era previsível, vou ler de novo aqui. Então, olhando para esses fatos, observamos que foi uma morte bem previsível.
E eu terminei assim, mas por quê? Eu vou deixar essa palavra no teu coração, mas por quê? Que mesmo Deus mostrando, foi necessário que o filho dele fosse morto. Amém? Que Deus abençoe vocês, se coloque de pé. Eu vou encerrar aqui mesmo, mas por quê? Eu quero que você reflita na sua casa, onde você estiver. Depois de tudo que falamos, depois de tudo que estamos vivendo, depois de tudo que Jesus fez, depois de todos os sinais que foram mostrados aqui, depois que você quiser a fundo esse estudo, pega aqui, tira a chave, dá para outro, devolve. Entendeu? É porque pega e nunca devolve. Vai falar, tira chefes, copia aqui, para que outras pessoas aprendam também. Porque é muito importante aí você anexa ao outro estudo que tem lá, né, sobre a festa da Páscoa. Fica isso na tua mente. Mas, por quê? Depois de tanta evidência, por quê? Jesus teve que morrer na cruz, por mim e por você. E faça a tua reflexão. Por que ele teve que morrer por você? Porque eu fiz a minha durante 3 dias. E isso me deu motivo de não querer sair mais da presença do Espírito Santo de Deus. Então pense. Pense. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amor, tudo sufocou. Ele carregou a nossa cruz. Escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar por você, e ele mostrou tanta nós iremos ministrar agora a Santa Ceia e consagrar o pão
e o suco de uva que está na sua casa. Amém? Estenda as mãos para cá, em nome de Jesus. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai dele e comei todos, em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, como sinal de uma nova aliança. Tudo isso, queridos, está no livro de Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. Tá? Leia aí na sua casa. Esteja aí o vinho e o pão, em nome de Jesus. Aleluia, isso. Aleluia. Isso. Está aparecendo agora. Aleluia. Levanta aí o pão e o vinho e o suco de uva. Queremos consagrar agora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, aqui está o pão e aqui está o suco de uva, Pai. Que nesse momento, ó Deus, simboliza o teu corpo, o teu sangue, Pai, num domingo especial, domingo de Páscoa, Pai, estamos aqui celebrando a tua ressurreição, Jesus. Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu corpo, Jesus, aqui está o teu sangue. Transforma, ó Deus, cada um que comer desse pão, cada um que beber desse sangue. Transforma, ó Deus, liberta, cura, ó Deus, em nome de Jesus, o teu povo, através do pão, através do vinho. Consagramos agora, ó Deus, o pão e o suco de uva, ó Deus, em memória de ti. Nos permita sentar à mesa contigo e te adorar, e poder estar ceando contigo nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode servir. Aleluia. Caliane, seja bem-vindo. Não resisti.
Este é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei, em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, como sinal de uma nova aliança. Tomai e bebei todas as vezes que estiver reunido, em memória de mim. As lives que nós estávamos fazendo durante todos os dias, agora só será nos dias de culto, segunda, quarta e domingo. O propósito que Deus havia colocado no nosso coração de um mês se findou ontem, tá? Então, em nome de Jesus, agora as lives só serão segunda, quarta e domingo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que você possa ter tido o entendimento agora do que é a Páscoa. Guarde com aquilo que você já sabia, em nome de Jesus, amém? Hoje foi mais um estudo do que uma pregação, mas eu espero que você tenha guardado isso no teu coração, em nome de Jesus, que vocês tenham guardado, tenham aprendido um pouco mais. Comemore a Páscoa assim. Agora você tem motivo de no dia 13 você adorar a Deus pelo sacrifício que Ele fez entregando o seu filho. Amém? Então amanhã estaremos aqui com a live na igreja, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Santíssimo e grandioso Deus, gratos, Pai amado, e honrado pela Tua presença, Pai. Sejamos nessa noite uma direção para edificar mais a nossa vida e nos esclarecer, Pai amado, qual é o certo e como nós devemos agir. Que o Senhor possa permitir que esse ensinamento possa ter, não só ter aumentado o nosso conhecimento, mas edificar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Permita, Pai amado, que nós possamos continuar, Deus, vendo da Tua graça, do Teu poder, da Tua manifestação sobre as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai amado, cheios, transbordantes, Pai amado. Que nosso lar, Pai amado, também possa estar cheio da mesma presença que está aqui. Nos abençoe essa semana, Pai amado, e nos dá uma semana de vitoriosos, em nome de Jesus. Estamos suas mãos de forma de receber. Irmãos, tem cantina, R$3 com um copo de suco, bolinho de empim. Amém? Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus recaem sobre todos os vencedores que existem na Iampa. E eles reunidos numa só voz dizem: amém. Mas graças a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana. Aleluia.